Bom dia a todos, bem-vindo ao segundo dia da Semana PESC. Essa semana nós temos duas apresentações por cada dia, professores do PESC. O objetivo é mostrar um pouquinho o que o PESC faz, os alunos da graduação. Talvez você sabe o que é o PESC, quem não sabe, cara, o programa de pós-graduação em computação aqui na UFRJ, programa de excelência, que tem 48 anos de existência. Isso é incrível, pensar que na computação tem um programa de pós-graduação que existe há 48 anos. Então, é uma oportunidade de vocês verem professores em ação, falando um pouquinho do trabalho deles. Nós temos brindes, nós temos camisas, um lanche aqui fora. Vocês podem vir todos os dias, chamar os amigos para virem participar do evento. Então, hoje temos dois professores, na verdade, são dois professores, só que uma ex-aluna do PESC, o professor Guilherme e a professora Ana Luísa. Vamos começar com o professor Guilherme. O professor Guilherme é da área de engenharia de software e atualmente ele é o nosso novo coordenador do programa de engenharia de computação em transição. Assim, ele não é talvez hoje, mas amanhã vai ser, vai depender aí da condição de corrida com o diário oficial. Então é um prazer ter ele falando com a gente aqui. Ele está no PESC há muitos anos, 25 anos, trabalhando com engenharia de software, com uma pegada mais prática, mais ligada às demandas da indústria. Vou deixar ele falar. E é muito legal ter o nosso coordenador aqui, o nosso futuro coordenador, como você quer, falando para a gente hoje. Muito obrigado, Daniel. Pessoal, boa tarde. Prazer estar aqui. Estou vendo que tem alguns ex-alunos na audiência, estou vendo dois em particular. Então, assim, vocês vão ver slides repetitivos de algumas coisas que eu já falei antes. Mas a minha ideia de trazer para vocês aqui é um pouco da discussão nessa linha de sistemas de software contemporâneos e já a gente vai chegar num contexto do que isso significa, né? Bom, a nossa discussão está sempre voltada, ou seja, o nosso trabalho em relação ao desenvolvimento tecnológico está sempre voltado, né, na combinação da tríade ciência, engenharia e tecnologia, né? Ou seja, de fato a gente está numa preocupação intensa, né, ao longo desses anos em fazer essa combinação e trazer a pegada mais sistematizada e formalizada da ciência, do método científico, junto com a expectativa dos processos construtivos de engenharia, no sentido amplo da palavra, para que a gente possa construir tecnologias, e aí tecnologias de software, que são tecnologias de software, métodos, processos, ferramentas, técnicas, instrumentos, enfim, heurísticas, que apoiem a construção de soluções de software, de sistemas de software, num cenário geral. Esse nosso trabalho ele envolve, como falei, uma pegada científica ampla, né, onde empirismo e experimentalismo eles se combinam no sentido da gente poder produzir conhecimento, né, e conseguir entender as questões relacionadas ao trabalho de um engenheiro que se aplicam ali no campo para a construção dessas soluções. Então todas as nossas tarefas, todos os nossos trabalhos, eles estão relacionados com essa preocupação extrema aí dos procedimentos de engenharia. E se a gente olhar do ponto de vista de história da engenharia, né, a engenharia começou lá atrás, né, no momento pré-científico, antes de Galileu um pouco, né, onde a gente começou a perceber e a organizar esse conhecimento, a ter noção desses procedimentos, a entender de que maneira que a gente poderia organizar esses conhecimentos. E ao longo dessa evolução, ao longo desse período, a gente viu uma série de coisas acontecer, até chegarmos em um momento em que software passou a ser uma preocupação bastante forte no sentido das soluções tecnológicas, né? E a gente viu surgir o conceito de engenharia de software, isso aqui já no final da década de 60, tá? Início da década de 70, aonde se começou então a buscar esse contexto mais interessante de trabalho, né? E obviamente a gente consegue entender e visualizar que a engenharia de software é muito maior e superior do que simplesmente desenvolvimento de software ou programação de código, né? Codificação. Tá? Então, olhando para esse universo, né,
Se a gente começar a olhar essa evolução desde a década de 60, se eu posso dizer assim, né, no momento em que a gente começou a construir os primeiros softwares, até o momento de hoje, a gente vai ver que no passado o processo evolutivo levou um tempo incrível, mas se a gente olhar daquele momento da última, né, grande revolução científica que aconteceu, né, a terceira revolução industrial, se eu posso dizer assim, para hoje a gente já começa a ver que a gente está vivendo um novo momento e que novas necessidades e novas expectativas de software começam a aparecer para nós, onde a gente sai da estrutura monolítica convencional, daquela ideia de que eu tenho um computador, alguém escreve um software para rodar aqui, e passo para ter que controlar, e aí como eu gosto de dizer, engenheirar soluções de software a nível de sistema, né? Então os conceitos de sistemas, a ideia de sistemas cyber physical, smart cities, começa a ser algo realístico no nosso cenário, né? E é onde a gente chega então no momento em que a gente começa a ter o conceito de Internet of Everything, ou Internet de todas as coisas, e isso envolve uma radical mudança na percepção do que é o software, né? Então o nosso contexto de trabalho, ele está associado a sistemas de software, mas sistemas de software que se aplicam a esse cenário contemporâneo, tá? Ou seja, a gente não está muito mais preocupado com aqueles modelos clássicos de desenvolvimento, mas a gente está buscando alternativas de engenharia para tratar essas questões, né, contemporâneas, que não sobrepõem aos problemas anteriores que a gente já tinha de software, e principalmente adotando um perfil e a expectativa de que software está em todo lugar, né? Ou seja, eu me arriscaria a dizer que cada um de vocês sentado aqui tem algum software no bolso, para fazer, pelo menos um, para fazer alguma coisa, tá? Você provavelmente não tem nem ideia do que ele faz, mas ele está aí, tá? Então, essa coisa é bastante interessante, que por todo esse modelo e toda essa evolução, as principais características do software, elas continuam presentes, né? Elas continuam trazendo problema para nós, elas continuam trazendo desafios no sentido dessas soluções, né? Elas continuam levando o software a deteriorar de uma forma muito intensa, tendo em vista as demandas que ocorrem. Nos modelos contemporâneos, o envelhecimento começa a ser uma preocupação, porque eu tenho os dispositivos associados às minhas soluções, então os riscos de projeto começam a incorporar essas demandas, e a questão das diferenças e customizações continuam sendo cada vez mais exigidas, né? E a gente precisa tratar esse problema no software, né? Software é software. E como todo bom software, ele falha, tá? Porque ele continua sendo software, mesmo sendo contemporâneo, mesmo estando numa situação contemporânea, eu preciso trabalhar com as soluções de sistemas de software, as soluções de software, olhando para as questões relacionadas à falha do software, né? E as preocupações que essas falhas começam a trazer para a gente, principalmente imaginando que numa situação contemporânea, o software não está mais, ou a falha não está mais localizada nesse dispositivo, nesse cenário em particular, mas as falhas afetam a todos no mesmo momento, né? Então, assim, a questão do defeito não está localizado num único local, mas ela se distribui e se propaga de forma a trazer para a gente uma série de problemas relacionados a essa utilização desses sistemas de software, né? E isso é uma realidade que a gente vê no dia a dia, né? Ou seja, isso não tá a gente não está inventando problema, né? Inventando dificuldades para vender facilidade. Ou seja, a gente está percebendo que essas coisas acontecem, são falhas bastante recentes que aconteceram, né? Algumas são absolutamente inusitadas, como, por exemplo, esse cara aqui, que voando identificou o alvo errado e começou a disparar tiro em cima dos indivíduos que não tinham nada com isso, né? Ou as situações do tipo de empresas que, por conta de uma falha em software, quase tiveram problemas de ruptura financeira, né?
Aliás, não é incomum a gente perceber isso, vocês, não sei se vocês usam muito comércio eletrônico, mas de vez em quando tem uns troços malucos assim, aparecem umas ofertas doidas, né? Eu já cansei de ganhar dinheiro na Walmart. De comprar a oferta errada, aí você compra, ele tem que cancelar a venda. Uma vez tinha um laptop caríssimo, estava vendendo por R$200. Aí no final me deram um voucher de R$400 para comprar o que quisesse. Eu falei, beleza, tá bom, não preciso de laptop mesmo. Então, mas quem resiste a comprar um laptop por R$200? Ninguém, né? Ah, mas é uma falha de software, isso não é má fé. O software está funcionando, você vê. A Gol também teve um problema desse recente, de várias. Então, assim, a gente está olhando para essas coisas e esses problemas eles continuam acontecendo no software porque a gente ainda não conseguiu entender, por mais que se gere conhecimento, por mais que se trabalhe num cenário construtivo de engenharia e baseado em evidência, com as poucas evidências que tem, os processos construtivos de software, ou seja, os processos de engenharia ainda demandam, né, de uma estrutura mais elaborada de conhecimento, né, do entendimento da combinação desses elementos que compõem software. Né? Software é uma coisa interessante porque você tem uma vertente de produto, você tem uma vertente de processo e você tem uma vertente de indivíduo, e essas coisas se entrelaçam e imbricam de uma forma tal que você não consegue olhar para o teu produto buscando por propriedades físicas, você não consegue olhar para o teu processo com uma certa previsibilidade de acontecimento, porque você tem um indivíduo incorporado nesse processo, e aí você tem que contar com uma série de riscos associados e buscar diferentes formas de organizar esse processo que acaba trazendo uma situação bastante interessante para nós, né? Principalmente no sentido de organizar não apenas os processos construtivos, mas também as formas de comunicação que eu vou utilizar nesse processo, visando, né, a propagação e a transformação das informações do meu mundo real para uma solução de código. E isso é uma coisa complicadíssima, quanto maior a escala, quanto maior a complexidade do meu problema. Tá? Então as nossas investigações, elas estão sempre associadas a isso, e principalmente que a gente sabe que a maioria das tecnologias que estão disponíveis hoje, embora sejam propostas interessantes, e por incrível que pareça, a gente tem muito pouca evidência sobre a efetividade ou viabilidade de uso dessas tecnologias nos processos. Né? A questão da engenharia está muito associada à tomada de decisão. O que eu escolho para fazer? O que eu uso? Que ferramenta eu uso para construir uma determinada solução? E hoje a gente tem muito pouca base evidencial ou conhecimento para trabalhar com essas tecnologias, né? Para escolher essas tecnologias. Principalmente considerando a rapidez da evolução tecnológica. O conhecimento que a gente tem disponível se aplica muito bem àquele perfil de software que foi desenvolvido 30 anos atrás. Mas eu não sei se ele está adequado para tratar o software desenvolvido hoje. Né? Eu sequer sei como testar meus sistemas. E isso daí é fácil da gente perceber os problemas quando a gente olha para sistemas contemporâneos recentemente disponibilizados. Eu não sei se vocês acompanharam um caso do automóvel da Google, né, que teve um acidente fatal por falta de previsibilidade de contexto. Teve um outro automóvel da Tesla também, que não conseguiu capturar uma variação de contexto. Era para ele frear, ele acelerou. Negócio de um caminhão que passou em branco. Então, assim, a gente tem outros exemplos. Então a gente começa a ver que essas coisas, elas são desafios extremamente elaborados de pesquisa e que motiva a gente para poder trabalhar junto com a indústria em tentar encontrar soluções que sejam factíveis e viáveis no sentido de poderem ser utilizadas nos projetos em geral. Né? E tudo isso porque a falta de qualidade dos produtos continua sendo um elemento fundamental. Né? E isso tem também nos trazido e nos levado a uma situação bastante interessante, porque os processos construtivos eles evoluíram. Nos processos construtivos iniciais existia um foco muito forte na sequencialidade.
Quem já ouviu falar do modelo cascata aí? Qual é o foco do modelo cascata? Básico. Qual é a essência? Sequência, certo? Quando é que o produto está pronto? Lá no final, certo? Então eu não tinha problema. Meu foco de qualidade num produto desse é a falha. Não pode ter defeito. Ah, porque eu vou te entregar o produto no final. Só que isso não é mais assim. A demanda é tão forte que os processos de liberação eles são contínuos, interativos e incrementais. Então eu tenho que estar sempre liberando pedaços do meu produto para satisfazer a necessidade do cliente, né? E aí a minha questão de qualidade é assim, não basta que esse produto ou esse subproduto não tenha defeito, mas ele tem que me permitir evoluir para eu acrescentar as novas características, né? E aí a gente começa a ver que a perspectiva de qualidade, a perspectiva de qualidade, começa a evoluir no sentido de, por um lado, eu continuar tendo a necessidade exagerada de identificar os defeitos e removê-los, que é um grande problema, e garantir a qualidade interna desses produtos e de evitar que alguma dívida técnica se propague ao longo do projeto. O conceito de dívida técnica, o que é mesmo dívida técnica? Você falou para mim lá fora. Mas a ideia da dívida técnica, ela está muito associada à dificuldade que eu vou incorporar na minha solução para a evolução do produto. Então, por exemplo, eu tenho que entregar um determinado produto, certo? Numa versão inicial, e ele deveria fazer o tratamento da ordenação lá, usando um algoritmo específico, o melhor algoritmo do mundo desenvolvido pela professora Celina. Beleza. Tá? Só que eu não tenho tempo de implementar esse algoritmo. Tá? Eu vou e implemento lá um algoritmozinho mais simples possível para poder liberar aquela versão e estou apostando o seguinte, olha, lá na frente eu vou conseguir liberar o algoritmo na versão final. Só que as decisões que eu tomei para simplificar essa implementação afetam a arquitetura, afetam a organização do meu software. E para eu construir aquele algoritmo que era pedido, eu vou ter que jogar esse negócio fora, ou eu vou ter que dedicar um esforço muito grande nessa transformação e evolução. Essa é a ideia da dívida técnica. Então eu estou entregando algo que funciona, mas é algo que não me permite evoluir naturalmente. Isso é um conceito bem atual que a gente está trabalhando, né? Não é trivial essa identificação e não é trivial esse gerenciamento, mas são tecnologias que são necessárias porque os nossos sistemas eles estão olhando para essas coisas todas, eles estão trabalhando num cenário absolutamente difuso, tá? E tudo isso envolve software. Então a gente começa a ter problemas que rompem a barreira, por exemplo, da interação humano-computador. Eu não tenho mais a ideia de humano-computador. É ator-computador. Em algum momento, o ator pode ser um humano. Tá? Mas nem sempre. E eu preciso tratar isso. Como é que eu trato? Como é que eu trabalho com essas coisas? Como é que eu olho para essas minhas coisas, né, que estão distribuídas aí, interligadas através de algum internet, algum meio de comunicação, né? E como é que eu faço e tiro proveito dessas coisas num momento de ideação e principalmente num cenário agora onde a construção dessas soluções não estão mais associadas, por exemplo, àquela ideia de que eu tenho um cliente sendo patrocinado por alguém, ditando para mim o que ele quer daquela aplicação. Eu caio num cenário de inovação total, né? Ou seja, as oportunidades eu tenho que começar a prospectar minhas ideias, começar a colocar isso num cenário, e isso é um problema de engenharia. Fala. Ah, isso é 1 minuto? Tá bom, vai, me corta o microfone. Tá? Tá? Então, assim, essa situação, ela é bastante importante, né? E ela traz para a gente, de novo, a lembrança que, primeiro, não vai existir uma solução única, mágica, tá? Não vai existir nada disso e que a gente vai precisar realmente de muita pesquisa, uma pegada muito forte de engenharia para poder tratar essa questão, né? Então, assim, tem vários problemas que estão em aberto, que a gente está trabalhando. São problemas de perspectiva de mercado corrente e futura, né? A gente não está olhando no nosso grupo, na nossa
linha de trabalho em problemas do passado. Problemas do passado são do passado, já foi. Não faz sentido agora eu ficar pensando como é que eu resolvo o problema daquele projeto que já passou, acabou e falhou, porque eu não vou ter outro projeto igual aquele. Tá? Então, assim, a gente precisa estar pronto para essas coisas. E é isso que com isso que a gente trabalha no nosso grupo de engenharia de software experimental. Né? Ele é grupo de engenharia de software experimental por conta daquela simbiose ciência, engenharia e tecnologia. Tá? Os diferentes tópicos de interesse, né, envolvem o método científico aplicado à engenharia de software, envolve muita coisa de experimentação aplicado na construção do software, a construção das tecnologias e principalmente nesse momento de transição a gente tem trabalhado bastante com essa coisa de processo de software para inovação, que é essa prospecção tecnológica e esse contexto de ideias. Né? Então isso faz essa combinação geral e as nossas ações, elas são insumos, né, para o nosso observatório, que é o Delphos, está dentro do cenário maior de engenharia de software, visitem o Delphos, e aqui a gente está trazendo também uma estrutura de trabalho voltada para startup, de aceleração. Tá? Então a gente tem todo um cenário envolvido, com alguns projetos que têm sido feitos numa tentativa de colocar isso no mercado. O QPS é um modelo de avaliação de qualidade de produto, é real, já tem 6 empresas avaliadas, isso está provavelmente daqui a pouco maturando. O camarão iotizado foi um projeto recente que a gente começou com base numa prospecção tecnológica de carência de tecnologia para carcinicultura, criação de camarão em água doce. Tá? Então tem um mínimo produto viável funcionando, super interessante. Tá? Até os tanques estão lá, os protótipos dos tanques estão lá. Estava até com medo do mosquito da dengue lá nos tanques, mas a gente botou café na água para sumir com eles. O Parasite Watch, que é outra, todos eles são IoT-based. Tá? Criados aqui, que envolveram uma série de ideias, combinações, prototipações, maquetes, ou seja, é uma pegada completamente diferente que a gente está olhando nesse cenário e é nisso que a gente está trabalhando. A gente está com vaga aberta para mestrado e doutorado, para quem quiser, para o ano que vem, tá? Então a seleção está aberta. Eu tenho uma fama de ser um pouco, de vez em quando, bravo, mas eu não sou. O pessoal que trabalha comigo sabe que eu sou manso pra caramba. Tá? É verdade. Tá? Às vezes um pouco exigente, mas exigência é diferente de braveza. Tá? E eu estou à disposição de vocês se tiver alguma pergunta, algum comentário, enfim. Valeu.